Na semana passada, nós começamos uma trajetória, né, pela vida de São Paulo. Fomos ver o processo inicial da vida dele, como é que as coisas estavam acontecendo, aonde ele estava no dia em que Estevão foi apedrejado, como que o Espírito Santo começou a tocar no coração dele. E hoje nós vamos aprofundar isso um pouco mais, tá? Boa noite, Zélia, Homero, um abraço, meu amigo. E antes de começarmos, vamos rezar juntos pedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre cada um de nós as tuas bênçãos, derrame da sua proteção, que o Senhor unja o nosso coração, dê sabedoria a tudo aquilo que nós vamos vivenciar nesses momentos e que principalmente o Senhor prepare os nossos ouvidos para que a tua palavra possa cair e produzir frutos nas nossas vidas, que possamos ser transformados pela presença da tua palavra, que a tua palavra encontre aqui um terreno fecundo para podermos ser abençoados. Eu quero te pedir também, agora há pouco eu estava olhando os grupos de WhatsApp e eu vi um pedido, né, da nossa irmã de Palmital, sobre a situação que eles estão vivendo lá nesse momento, de muitas pessoas internadas, né, muitas mortes acontecendo ali em Palmital e no entorno. Que Deus nos ajude a nos livrarmos disso, né? A gente está numa luta de algumas tristezas e esperanças. Hoje eu vi o boletim de Ribeirão Claro, 0 internado. Depois de muito tempo isso aconteceu. Mas nós sabemos que todos os cuidados são poucos diante daquilo que nós vamos viver e temos que cuidar muito mais ainda. E vamos continuar rezando também por todos aqueles que estão internados, por todos aqueles que têm necessidade da graça de Deus nas suas vidas na noite de hoje. E que o Senhor abençoe a nossa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, eu queria primeiro fazer uma reflexão com vocês do seguinte. Quando nós trabalhamos o processo de coach, nós usamos um método chamado metamodelo. O que é um metamodelo? Metamodelo é assim, a gente trabalha com os nossos clientes dizendo para eles assim, quando você quer alguma coisa, procure alguém que já fez. Isso é um metamodelo. Ou seja, estude aquela pessoa, veja que hora que ela levanta, que hora que ela deita, o que ela faz durante o dia, como é que é a atividade dela, e você pode atingir o mesmo objetivo dela. Aí, a gente tem aqui esse personagem maravilhoso chamado São Paulo, né? E ele deu para nós, lá 2000 anos atrás, uma aula fantástica de metamodelo, né? Tanto que ele vai chegar no final da jornada dele, ele vai dizer assim: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele estava afirmando para nós, né, se o vocabulário dele fosse nos tempos atuais, é como se ele estivesse dizendo para nós assim: eu tenho na minha vida um metamodelo. O meu metamodelo é Jesus. Então eu me modelei a ele em tudo, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de fazer as coisas, no jeito de me comunicar, na hora de escrever minhas cartas, de falar do meu amor, de falar das minhas emoções. Eu me metamodelei a esse homem maravilhoso que é o meu Salvador. E nós, hoje, né, buscamos também nos metamodelar à pessoa de São Paulo. Então, quando nós fazemos uma viagem pela história de um personagem bíblico, no fundo, nós estamos fazendo uma modelagem à capacidade ou à personalidade daquele homem. Quando você reza, você clama para um santo, né? Você estuda a vida daquele santo, você se dedica ao entendimento da vida daquele santo, você está fazendo uma modelagem. Então, você está se metamodelando àquela personalidade e que você a tem como uma personalidade santa, uma personalidade de pessoas vitoriosas, pessoas que estão na graça, que estão ao lado de Deus. E é isso que acontece com esse personagem maravilhoso chamado São Paulo. Como nós vimos na última live nossa, ele estava lá, né, na morte de Estevão, e foi ali que Deus começou a tocar o coração dele, mostrando para ele assim: esse homem tem algo diferente que você não tem. Esse homem está morrendo e está rendendo glórias a Deus, coisas que você não faz. E isso começou a mexer com o coração dele. Só que daí, o que aconteceu?
despertou nele uma ira mais profunda ainda. Olha, Atos dos Apóstolos 9, capítulo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e foi pedir-lhe carta para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer para Jerusalém preso os que encontrassem e pelo caminho e que fossem cristãos. Olha só, vamos metamodelar isso? Preste atenção em algo assim. Você já rezou por alguém da sua família e você diz assim: quanto mais eu rezo, pior fica? É isso aqui que aconteceu com ele. O Espírito de Deus tocou no coração dele, mas ele ardeu de ódio. Agora é que eu vou perseguir mesmo. Veja se isso não acontece. Quando você diz: vou rezar para o meu esposo, quero muito que ele pare de beber. Aí de repente acontece o quê? Ele bebe ainda mais, tá? Vou rezar para o meu filho parar com essas loucuras dele. Quando você vê, ele faz ainda mais do que aquilo. E aí nós muitas vezes desanimamos nesse processo. Achamos que não vai adiantar nada, eu vou largar disso, não vai funcionar, as coisas não vão dar certas, né? Eu vou deixar disso. Aí isso pesa ainda muito mais no seu coração, tá? E veja só uma coisa. Hoje eu estava me lembrando muito do Padre Pio, né? E o Padre Pio enfrentou as suas maiores perseguições dentro da igreja, ele não desanimou. Né? Hoje eu tive uma conversa à tarde com a minha esposa e falei assim: daqui um mês eu vou tomar alguma prudência, alguma mudança de vida. É muita perturbação, muita tentação, né? Principalmente dentro da igreja. Então, se você espera que de dentro da igreja vai vir a paz para o teu coração, você está enganado, não vem de lá, tá? A paz vem de Deus. A paz vem do Espírito de Deus. A paz vem de Jesus, mas a paz não vem das pessoas. Se você está esperando a paz vir de homens, você vai se enganar. Você vai sofrer e você não vai experimentar essa paz em lugar nenhum. Nem dentro da sua família, nem dentro da sua igreja, em lugar nenhum. Agora, se você está na caminhada esperando pela paz que vem de Deus, aí você vai encontrar paz no seu coração. E era isso que o Padre Pio dizia: olha, por mais que me ataque, por mais que eu sofra, eu estou vivendo em paz, porque eu sei que a minha caminhada é rumo a Deus. E é isso que estava acontecendo com Paulo, então, nesse momento, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele estava ali colocando raiva, ódio contra a igreja, mas Deus sabia que aquilo era uma etapa a ser vencida no seu coração. Então lembre-se, se você está intercedendo por alguém, se você está clamando por alguém pela conversão dessa pessoa, pela mudança dessa pessoa, não tenha medo. Vai piorar muito, vai ficar muito pior do que é, para que possa acontecer um processo de melhora. E aí faço-lhes um alerta. Eu, nas minhas orações pessoais, quando as pessoas pedem para mim, reza para o fulano que está internado, reza para o ciclano que está internado, como eu rezo? Eu rezo para ele ser curado? Nem sempre. Eu digo para Deus assim: Senhor, converta esse teu filho. Que mesmo lá, do jeito que ele está, mesmo lá que ele estiver entubado, do modo como ele está, se ele estiver lá num estado, né, de semi-anestesia, lá para poder suportar essa condição, converta ele. Leve ele à conversão. Por quê? Porque pode ser que às vezes é melhor morrer, viu? Padre Pio dizia isso. Não vou rezar para você não, porque você vai fazer coisa pior do que aquelas que você já fez. Eu já contei aqui para vocês, né, a história do meu amigo Sebastião, que um dia rezando num estádio proclamou a cura de uma mulher cega. Aí eu disse para ele: Sebastião, deve ter virado uma mulher maravilhosa nessa cidade. Ele falou: não, senhor, virou uma prostituta sem igual. Então, às vezes um milagre não traz salvação para a pessoa, traz para a comunidade que viu aquilo acontecer e passa a acreditar nisso. E São Paulo estava vivendo a mesma experiência. Resistência, eu resisto à ação de Deus na minha vida, não quero abrir o meu coração para essa ação de Deus na minha vida, e aí eu vou perseguir. Então, todo perseguidor é um ser dotado de raiva, de ódio, e que não está ligado a Deus. Mas aí, quando a graça de Deus penetra e cai no seu coração, ele começa a viver uma experiência nova, que foi o que aconteceu de maneira tão fantástica com São Paulo. Aí vamos seguindo aqui, olha, versículo 3.
Estando ele em viagem, estava com carta para perseguir cristãos, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que você me persegue? Provavelmente, muitos de nós já ouvimos essa voz e não prestamos atenção. Provavelmente, muitos de nós já fomos tomados de muita luz e não percebemos a voz de Jesus dizendo: Por que me persegues? E Jesus te chamando pelo nome. E ele continua: Eu sou Jesus, a quem você persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Coisa fantástica, né? Só um Deus de amor olha para um perseguidor, para uma pessoa que mata os seus e diz para ele assim: levanta-te, entra na cidade. Não disse para o Paulo uma única palavra, só disse: por que me persegues? Não disse para o Paulo: você vai pagar pelas mortes, você vai pagar por isso, você vai pagar por aquilo. Então, por isso, cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, lembre-se: quando o encontro com Jesus acontece, ele não olha para os teus pecados, tá? Porque ele sabe que você tem muito para dar pela vida fora. E ficar olhando para os teus pecados não vai adiantar nada. Essa podemos fazer o que nós chamamos de acomodação, né? Acomodação é quando você faz uma comparação de uma realidade com outra realidade. Para que se vocês um dia forem estudar um pouco as tribos Zulus, vocês vão ver que eles têm um hábito lá maravilhoso. Quando uma criança comete um erro, um jovem comete um erro, eles colocam o jovem sentado num banquinho no centro da tribo e ao entorno daquele jovem senta toda a tribo. E cada um daquela tribo diz para aquele jovem uma palavra de autoafirmação. Diz para ele: você é maravilhoso, eu te conheço, você é capaz, você tem condição. Ninguém, absolutamente ninguém, faz para com ele uma palavra de acusação dos seus pecados. E aí os relatos que eu já li a respeito disso, que esse jovem, quando se levanta dali, se levanta uma outra pessoa. Porque ele descobriu, né, que a sociedade olha para ele e vê nele algo maravilhoso que ele não enxergava. Talvez nós estamos precisando experimentar isso em casa hoje. Talvez nós estamos precisando olhar para a nossa esposa, estamos precisando olhar para o nosso esposo, para os nossos filhos e dizer: vocês são maravilhosos. E não coloque aquele porém. Apesar de que vocês fazem umas burradas, vocês são maravilhosos. Não, vocês são maravilhosos. Vocês são coisas maravilhosas da criação de Deus. Olha para tua esposa e diz para ela: você é maravilhosa, uma criação de Deus para minha vida. Faça o mesmo com o teu esposo. Então mude o olhar, muda o jeito de olhar. E vamos ver como que Jesus mudou o jeito de olhar de Paulo. Como é que ele tirou aquele óculos antigo, né, que Paulo tinha, da forma de olhar para o mundo, da forma de olhar para as pessoas? Como é que houve essa substituição? Vejam lá. Os homens com quem ele viajavam detiveram-se emudecidos e espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-o entrar em Damasco. Olha só, Paulo teve um encontro com a luz de Jesus e essa luz de Jesus deixou ele cego. Quantos de nós estamos cegos? Ah, mas você vai dizer assim: nossa, senhor, até você que está pregando e está cego? Sim. Muitas vezes eu tenho cegueira para alguma área da minha vida. Pode ser que eu tenha uma cegueira para o perdão, pode ser que eu tenha uma cegueira para a caridade, pode ser que eu tenha uma cegueira para o amor ao próximo. Todos nós temos algumas cegueiras. Você um dia foi batizado, foi crismado, né, recebeu a unção do Espírito Santo, mas lá em alguma área da tua vida você ainda não permitiu que o Espírito penetrasse e dissesse assim: quero te fazer novo. Quantas vezes o Espírito Santo faz com você assim como fez com Paulo? Você está cego na área do perdão. Abra para o perdão. Ah, não vou abrir, não. Eu não quero perdoar, não. Aquele povo é muito ruim mesmo, não gosto mesmo, não estou afim. Não vou abrir para isso. Tá? É uma cegueira. Aonde é que está a cegueira? Olhe, todos nós temos alguma cegueira.
A vida toda temos cegueiras. E vamos descobrindo coisa nova a cada momento, a cada instante, a cada dia a ser transformada. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não viu nada. Quantas vezes nós estamos com os olhos abertos e não vemos nada? Quantas vezes nós estamos com os olhos abertos e só vemos a desgraça da vida? Quantas vezes nós estamos com os olhos abertos, acordamos pela manhã e dizemos assim: o dia hoje está um pouco escuro, mas esquecemos de olhar que tem luz, tem ar, sabe, tem vida. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Aí, o que aconteceu? Ele, conduzindo pela mão, fizeram ele entrar em Damasco. Esteve lá 3 dias sem ver e nada comeu e bebeu. Gente, vamos parar para olhar isso. Que coisa maravilhosa Jesus realizando na vida desse homem. Você imaginou um homem que explodia de raiva e ódio contra Jesus, precisa ficar 3 dias cego, no silêncio, sem comida, para poder entrar em contato com as tuas próprias durezas interiores. Provavelmente você pode estar lembrando de algo assim engraçado, né? O fulano teve Covid, ficou 15 dias dentro de casa, mas saiu de lá a mesma coisa. Não mudou nada, não aceitou Jesus, não teve uma transformação. Então, quando vamos orar para essas pessoas, não vamos orar somente pela cura, mas vamos orar pelas suas conversões, pela sua mudança de vida. E é isso que aconteceu com Paulo. Por que precisou de 3 dias e 3 noites? Porque foi 3 dias aonde ele foi colocando para fora todas as suas angústias interiores, todas as suas dores, para poder estar num relacionamento com Jesus que iria durar até o fim da sua vida e onde ele ia chegar a dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais, Ele está em mim. Então, se você está achando que a tua vida não vai ter dias ou noites de escuridão, você está enganado. Você não é cristão. Todo cristão passa pela noite escura da alma, como diz nossa grande amiga Santa Teresinha. Noites escuras da alma. São Paulo viveu 3 noites de escuridão. Imagina só, general, bravo, forte, né, montado num cavalo de guerra, parado dentro de casa sem poder fazer nada, sem ver nada, sem enxergar e sem entender as coisas que estavam acontecendo ao teu redor. Eu espero que nós não precisemos, né, de 15 dias trancados, que não precisemos, né, ficar 3 dias na escuridão para poder acolher a voz de Jesus no nosso coração. E ele continua dizendo: olha, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. O Senhor prosseguiu: levanta-te e vai pela rua direita e procura na casa de Judas por alguém do nome Paulo de Tarso. Olha só, será que Jesus, Edione, Cristina, Roberta, Zé, Thaís, Karina, Reginaldo Cornélio. Será que Jesus algum dia já não mandou você visitar alguém? Você falou assim: você não é louco, cara. O cara é o chefe do pedaço lá é perigoso, eu não vou lá não. Esse aqui era o Paulo. E se Jesus tivesse falado para você: vai lá visitar o Paulo? O senhor tá maluco eu ir visitar o Paulo. O homem é perigoso, mata todo mundo. Olha o que Jesus diz para ele, ó. O Senhor prosseguiu: levanta-te, vai até lá. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recobre a vista. O que isso significa? Significa o seguinte: que quando Deus dá para você uma intuição pela manhã assim, pega o teu telefone e liga para o fulano, Deus já preparou o coração do fulano para receber a sua ligação. Tá aqui. Quando Deus diz para você: pega o teu WhatsApp e manda uma mensagem para aquela pessoa que veio no teu coração agora. Ele está dizendo o quê? Eu já preparei o coração dele lá para te receber. Quando Deus diz para você: abre o teu coração e vai até a casa de um fulano, porque eu preciso que você fale com ele. Você vai falar assim: mas eu vou lá? Chegar lá com que cara? Vou fazer o que lá?
Cumpra a vontade de Deus e você vai ver o que é que você tem que fazer. Cumpra a vontade. Vai lá fazer. Não tem perigo. Por quê? Porque Deus já está lá. Deus já está lá. Ele já fez aquilo que tinha que ser feito para a sua chegada. Então não se preocupe, chegue lá tranquila. Agora Ananias respondeu: Senhor, ouvi muito a respeito deste homem, quantos males ele fez a tantos em Jerusalém. Gente, eu quando pego a lista dos acampamentos, né? Se Deus quiser, 2022 nós vamos pegar as listas de novo, tá? E vamos olhar para elas. E quando eu vejo assim, alguém fala assim, isso aí, você não conhece o perigo que é, isso aí não vale nada. Eu falo assim, maravilhoso, é desses que Deus quer. É esses que Deus quer, tá? Porque Jesus é médico e médico cuida de doente. Médico não cuida de são. Médico não cuida de gente arrogante que acha que Covid não existe, que vacina faz virar jacaré. Médico não precisa cuidar dessa gente. Não tem necessidade. A mesma coisa é na vida espiritual. Na vida espiritual, se nós não reconhecermos a nossa necessidade de sermos medicados, por que é que Jesus vai cuidar de nós? Se você não precisa, ele é médico de doente. Enquanto quando você diz para ele, Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador, me esforço muito para ser uma pessoa melhor a cada dia, mas eu sou um pecador. Ele vai dizer assim: eu vou cuidar de você, porque você reconheceu a tua necessidade. Eu vou cuidar de você. E é isso que estava acontecendo aqui, ó. Mas o Senhor insistiu com Ananias: vai lá, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Provavelmente, isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com muitos de vocês. Quando da minha conversão, as pessoas precisaram rezar muito para mim, né? Eu vivia em N seitas, N pensamentos diferentes, eu não tinha conceito cristão nenhum, tá? E as pessoas tiveram que acreditar em Jesus e continuar rezando por mim pela minha conversão. Pode ser que muitos tiveram que rezar pela sua conversão. E pode ser que hoje você precise visitar outras pessoas para poder levar a essas pessoas esta mesma alegria da sua vida. E pode ser que você vai dizer para Jesus e Jesus vai dizer para você: vai sim, cara, porque essa pessoa é importante para mim. Ela vai provocar transformação na história da humanidade. Esse dia eu estava lendo National Geographic, que considera Paulo um dos maiores estrategistas da história. Tá? Quando você vai fazer estudos lá de estratégias administrativas, Paulo está lá como um grande estrategista, um grande homem de transformação da humanidade. Mas isso só aconteceu porque tinha Ananias na vida dele. Agora eu digo para você, quem foi o Ananias da sua vida? Quando eu terminar essa live, manda uma mensagem para ele, fala, cara, obrigado, tá? Ou minha irmã, obrigado. Você foi o Ananias, ou a Ananias da minha vida. Você foi quem trouxe luz de Deus para a minha vida. Mas pode ser também que você precisa terminar essa live e ser um Ananias para alguém. Talvez você tenha que pegar e ligar para as pessoas mandando mensagem. Eu hoje peguei meu celular, mandei mensagem para dois irmãos. Um respondeu que está lá no Pará, puxa, minha vida está boa, estou feliz, estou bem aqui. O outro me respondeu assim, puxa, que bom que você me mandou mensagem, acabei de sair do Covid, mas Deus cuidou de mim, tá? Então, exerça esses dois papéis. Se permita que os Ananias entrem nas suas vidas e tirem as escamas dos seus corações, mas também vá para outra fase. Seja Ananias na vida de muitos Paulos que estão aí pelo mundo. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho de onde vinhas. E agora recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Olha aqui algumas características. Primeiro, o Ananias foi.
ele teve que andar, ele teve que ter um movimento. Então você tem que se perguntar: eu estou em movimento? Eu estou me movimentando? Ou a pandemia acabou com o meu movimento? Pode ter acabado com o teu movimento de visitação, de sair de casa em casa e tudo mais, mas ela não acabou com as tuas possibilidades de comunicação. Muito ao contrário, ela ampliou as possibilidades de comunicação. Aí Ananias entrou na casa. Olha só o atrevimento dele. Eu não vou só lá visitar o homem, vou entrar na casa dele. Mas sozinho? Sozinho. E se o homem arrancar da espada para você, não tem problema. O meu Deus está comigo. É o meu Jesus, né, que cuida de mim, tá? E aí o que acontece? Ele vai lá, impõe as mãos sobre esse homem e pede para que ele fique cheio do Espírito Santo. Aí eu lhe pergunto: a quem você vai impor as mãos e vai pedir para ficar cheio do Espírito Santo? Ou a quem você vai pedir para impor as mãos sobre você para que você fique cheio do Espírito Santo? E aí eu lhe pergunto: e se não der para impor as mãos? Olha, daqui onde você está, clame pela pessoa para que ela possa ficar cheia do Espírito Santo. Por isso, na noite de hoje, eu quero encerrar essa live rezando por vocês, fazendo um papel de Ananias na vida de vocês. Olha aqui, estamos aqui com quase 50 pessoas, 60, né, nos dois canais, tá? Pedindo para que vocês fiquem cheios do Espírito Santo. E vocês, cheios do Espírito Santo, sejam Paulos na vida dessa sociedade que tanto necessita de homens com coragem, com convicção, que anunciam o Evangelho. Então eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, por cada um desses irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram e pelo Facebook, que o Senhor possa derramar sobre eles na noite de hoje uma unção do teu Espírito Santo sobre a vida deles. E eu quero te pedir em especial que o Senhor tire toda essa incapacidade que alguns têm de ler as Sagradas Escrituras e não compreenderem, a incapacidade que alguns têm de questionar as realidades da igreja porque não entendem essas realidades. Tira essas escamas deles. Tira a escama do modo como alguns deles olham para os seus esposos e para as suas esposas. Tire as escamas de como eles olham para os seus filhos, para as suas filhas, né, para os irmãos da sua comunidade, para pessoas que vivem junto com eles. Tira essas escamas do olhar deles e dê para eles o olhar de Deus. Que o Espírito Santo de Deus dê para cada um de vocês o olhar de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe imensamente. Degustem muito essa palavra do nosso irmão Paulo. Pega aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 9, mergulha nisso, tá? Na próxima semana nós vamos continuar. Vocês vão descobrir o que Paulo fez imediatamente depois que começou a enxergar. Vocês vão entender que homem fantástico que Jesus escolheu para poder estar com ele, né? Qual é o passo da vida dele. Então, eu não quero aqui fazer com vocês nenhum tratado teológico, não quero fazer com vocês nenhuma aula de explicação de Paulo, da vida, né, em profundidade, até porque existem muitos livros à disposição, né? O meu amigo lá de Figueira Campos colocou lá na publicação, estou lendo um livro de 600 páginas, aquele livro é fantástico, entra lá que vocês vão encontrar, tem um nome, né? Compre, vão ler, mas eu quero fazer aqui com vocês uma aproximação ou um metamodelo. Como que nós podemos nos modelar a grandiosidade deste homem que é São Paulo? Então, que Deus os abençoe muito, tá? Zélia, seja muito abençoada, né? Dala, Regina, Elizabeth, Rosa, que Deus derrame bênçãos, muitas bênçãos sobre as vidas de vocês, dando-lhes capacidade para serem Ananias na vida de outras pessoas e que também vocês sejam capacitados a permitir que alguns Ananias entrem nas suas vidas.
Um grande abraço para todos vocês. Quando passar essa pandemia, nós vamos nos abraçar de maneira muito forte, né? Muito gostosa mesmo, né? Porque nós estamos com uma saudade de abraçar, que não tem coisa igual, né? Às vezes a gente encontra o nosso amigo assim de longe, né? Daquele toquinho, mas doidinho para poder dar um grande abraço. Então, Deus os abençoe e cubra-os com toda sorte de bênçãos espirituais. Rosa, um grande abraço para você, minha querida. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite.